Tudo que eu conversei aqui é para gerar um tostão a mais, 2 tostões a mais, 1 milhão a mais, 1 bilhão a mais para educar o povo brasileiro. Nenhuma nação se desenvolve sem esforço central de fortalecimento do seu capital humano. Leia-se, educação, 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 educação e educação. Porque se você tiver um centavo, sacrifique tudo mais e aposte na educação, porque um dia um povo educado vai se rebelar contra a miséria, contra a exploração, contra a corrupção, contra a violência, contra as dificuldades da saúde. Primeiro, a mudança do padrão de ensino, que a gente chama de paradigma pedagógico. Essa é uma palavra difícil, mas assim, que tipo de educação nós queremos dar para o nosso povo? Hoje o ensino que se dá ao filho do pobre brasileiro na escola pública é o decoreba. É um enciclopedismo raso. E não damos a ele profundidade de nada. Então é a profundidade de um pires, né? Isso em tempos de Google é lixo puro. De uma receita de bolo à fórmula de um remédio, tudo você sabendo perguntar, você tem na internet. Portanto, nós precisamos motivar os professores para que eles se reestruturem e recriemos um paradigma pedagógico que seja capacitador do juízo crítico. É o que prepare o aluno para pensar fora da caixa. Propor que o mesmo conteúdo seja ensinado de 2 maneiras diferentes, preferencialmente antagônicas. Ou seja, associar informações que já existem e estimulá-la a criar uma informação nova. Isso provoca na cabeça do aluno a liberdade da crítica e o posicionamento de juízo de valor. Ele tem que ser estimulado a trabalhar em equipe, a consultar os colegas e a contestar as informações que estão postas aí. 1 de cada 4 alunos do Ceará também já estão nesse tipo de escola e dá gosto ver. Gosto sempre de lembrar, é uma experiência que nós devemos aos professores. Chega de papo furado, aqui é educação pública, gratuita e de qualidade. Integral e profissionalizante. Eu garanto a vocês que eu vou fazer pelo Brasil inteiro, começando pelo interior e pelas periferias. O governo do estado de São Paulo tem um concorrente a menos. Guilherme Boulos, que foi ao segundo turno agora na eleição para a prefeitura da capital contra Bruno Covas, desiste de candidatura ao governo de São Paulo e será candidato a deputado federal. Nas redes sociais, o candidato do PSOL escreveu que defende a unidade da esquerda em São Paulo para derrotar tucanos e bolsonaristas. Outra eleição, rapidinho, palanque aqui em São Paulo. Deve ser um nome do PDT, alguém que vem de fora para ser candidato ao governo? Olha, São Paulo está em revolução. Sintoma do que está acontecendo com o Brasil. Então você veja que o Alckmin, que era favorito até ontem para governador de São Paulo, surpreendentemente está aceitando, não é, o convite fisiológico do Lula, sem nenhuma autocrítica, nenhum programa, nenhuma ideia que os aproxime. E se fosse uma aliança justificada num grande programa, eu quero sentar junto, vamos construí-lo. Não é um conchavo. Para quê? Para impor de cima para baixo o Haddad, candidato a governador inelegível por absoluta fraqueza de personalidade, como acabamos de ver na reeleição dele para prefeito. E como acabamos de ver recentemente nas eleições para presidente da República, em que ele se prestou ao papel de andar de máscara. Está lá, repetindo os criptoconservadorismos, inclusive chamando o golpe contra a Dilma de uma palavra muito forte. O Lula quer fazer isso com a mão do gato, botar de cima para baixo. Eu duvido que o povo de São Paulo aceite isso. Aí o Guilherme Boulos, que fala em socialismo, fala em não sei o que e tal, está junto com o Alckmin. Que é isso, meu irmão? O Guilherme Boulos e o Alckmin estão juntos aqui no estado de São Paulo, que é o estado deles próprios. Ele é crítico ao Alckmin. Ele é crítico e vai aderir a quem? Vai apoiar quem? Não adianta você ser crítico de goela e depois vai lá e apoia, faz campanha. Crítico sou eu. Crítico sou eu, que não voto mais em bandido, nem a pau, nem que me imponha a faca ao pescoço. Acabou. Eu sou crítico. Então, o que eu estou lhe dizendo, respondendo a pergunta que você me fez, é que o PDT está vendo essa perplexidade toda. E nós temos conversado aqui com as pessoas. Existe a possibilidade de uma candidatura própria, que nós vamos especializar, se vai ser ou não. Existe a possibilidade de apoiarmos um candidato. O que vai fazer o Márcio França? Márcio França, nós temos uma relação, acabamos de ir juntos para as eleições na eleição passada municipal. E o Márcio França vai
retirar a candidatura de governador, vai apoiar o Haddad? Ora, se eles grandes, os favoritos, não sabem o que vão fazer, nós aqui, humildemente, vamos esperar. Relevante. Candidato, o senhor tem falado na campanha, criticado a concentração criminosa, como o senhor chama, do setor bancário. O que o senhor vai fazer no governo para desconcentrar no prazo de um mandato? Explico por que considero criminosa. Nos Estados Unidos, que é o epicentro do capitalismo global, 5 mil bancos competem entre si buscando cliente. E como é que eles fazem? Diminuem a taxa de juros para ganhar o cliente no serviço, nos créditos, e baixam as tarifas nos serviços para competir e ganhar o cliente. No Brasil, nós permitimos, ao longo dos últimos 15 anos, ao PT aí, que 5 bancos apenas concentrassem 85% das transações bancárias. Isso não é possível. Como é que vira essa situação? Se o diagnóstico está correto, nós precisamos desconcentrar. Então, primeira providência, ainda bem que o Brasil não cometeu o desatino que boa parte dos candidatos quer consumar de privatizar o Banco do Brasil e Caixa. Esses dois estão no cartel. Porque, basicamente, as direções estão hoje simplesmente num pit stop, numa transição para trabalhar para os bancos privados. Então, é preciso tirar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica e começar com eles a competição. Regulamentar com isso já foi tentado pelo PT, não deu certo. Não, isso não foi tentado porque a Dilma reduzir a taxa de juros via bancos públicos. Então o que o senhor faria diferente da Dilma que deu errado? Veja bem, a taxa de juros tem que ser custo de captação, mais custos de operação, mais remuneração de imobilizado, mais um lucro em linha com o padrão internacional. O que é que a Dilma fez? Ela começou a produzir produtos abaixo do custo de captação. Isso não passa da cabeça. Por favor, quando me comparam as minhas ideias com a da Dilma, eu me sinto ofendido. Eu me sinto ofendido mesmo, porque a Dilma foi um governo desastrado. Olha aí como é que funciona esse negócio de indicar pessoas que não têm treinamento. Não é que não seja honrada, é uma mulher honrada, uma mulher decente, uma pessoa que eu quero bem, respeito, mas outro ramo é o dela, não esse. A pessoa não ter 1/3 dos deputados para impedir um golpe contra o país no primeiro ano de mandato, revela, né, que é o meu medo de uma pessoa boa como o Haddad. Não é? Chegou lá, vai encarar a turma. E aí? Com um punhozinho de renda, da USP, da Maria Antônia. Então, voltando. Primeira providência, tirar a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Segunda providência, regulamentar aceleradamente, que eles estão obstruindo, as fintechs. É tão constrangedor que você tem que falar a palavra em inglês. Fintech é basicamente banco digital, né? Que tem custos operacionais quase zero, porque operam pela internet, e que podem rivalizar com certos produtos, especialmente no crédito pessoal, etc. O BNDES tem que voltar a ter um papel protagonista, inclusive constrangendo, vamos dizer, regulamentarmente, ou seja, dentro da lógica do mercado, o BNDES tem que ter a linha do financiamento de longo prazo. Bem de capital para as empresas, infraestrutura, porque ninguém faz bem de capital e infraestrutura com crédito de curto prazo. Isso nunca aconteceu na história da humanidade, nem no capitalismo, nem no socialismo, nem em nenhum lugar. Mas isso aqui também tem uma força, porque o BNDES ele não tem branch, ele não tem agência. Portanto, ele opera entregando para a rede privada, basicamente os 3 privados, a capacidade de operar isso e ganhar um FII, uma tarifa. Agora só vai operar quem começar a fazer financiamento mais barato. Senão não opere o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica vão operar para o BNDES, se eu tiver a força de fazer isso. E quarto, cooperativas de crédito lá para o sul do Brasil também tem uma força já relevante. A gente precisa estimular, praticamente não há grande relevância nas cooperativas de crédito do centro para cima, para o norte e nordeste, mas no sul é um legado migrante que veio, que tem muita força. Eu quero fazer tudo isso, veja bem, para proteger o caráter nacional do sistema financeiro brasileiro. Porque, na prática, do jeito que ficou, ou eles entendem isso, ou o Brasil vai ter que abrir para o mercado internacional. Mas eu não quero fazer. Mas bancos estrangeiros, como a HSBC, teve aqui... Caiu fora. Porque o cartel cuspiu ele fora. Mas o Santander está dentro. Os 3 são Santander, Bradesco e Itaú. Ainda na área da economia... Até para falar... Eu fui ministro da Fazenda, comandei a economia do Brasil, governei o 8º estado brasileiro, fui prefeito da 5ª maior cidade do Brasil e sou o único homem público brasileiro que nunca gastou mais do que arrecadava, nem um único dia sequer. E é isso que eu vou fazer, William. Está bem planejado um modelo completo de reestruturação das finanças brasileiras. Eu vou cortar 20% de todas as renúncias fiscais abusivas. O que é isso? Salmão, filé mignon,
e queijo suíço estão dispensados de pagar PIS/COFINS na cesta básica do Brasil, por pura fraude e picaretagem. Eu, com isso, acabando essa picaretagem, que é só um exemplo que eu estou dando, eu conheço lugar para tirar aí 70 bilhões. Mas nessa aí eu acho 8. Com 8 bilhões eu boto 1 milhão de crianças brasileiras das nossas periferias numa creche em tempo integral, como nós estamos universalizando na minha cidade, em Sobral, e vamos avançar também para universalizar no Ceará. O Brasil vai cobrar comigo o que eu já cobrei como ministro da Fazenda, imposto sobre os superlucros. Lucros e dividendos empresariais, só o Brasil e a Estônia não cobram, que eu arrecado mais 60 bilhões de reais por ano. O Brasil comigo cobrará um tributo sobre grandes patrimônios, grandes fortunas, de 50 centavos a cada 100 reais de fortuna, 50 centavos, apenas e tão somente das fortunas acima de 20 milhões de reais. Atinge os 58 mil brasileiros e arrecado mais 50 bilhões de reais. Pronto, William, acabou o déficit. E aqui está a grande chave da única pessoa que está propondo uma mudança radical nessa rendição que o Brasil tem há 30 anos ao sistema financeiro e aos seus lucros abusivos. Combinaria com o seu slogan atual, rebelde da esperança. Sim, senhor. Você imagina eu confrontar àquela altura a entrega do petróleo brasileiro aos estrangeiros? Eu não vou permitir. Tomo de volta, não tem conversa. Não tem conversa. Fica logo aqui bastante claro. Né? Já deixa registrado. Então você imagina, esses caras vão me matar. Vão tentar me matar, ou vão tentar me matar barquetologicamente falando. Desmoralizar, né? Para não chegar a ser candidato. Tal. E eu conheço o filme, já fui candidato 2 vezes. A vantagem é que eu não tenho rabo de palha. Mas assim, o cara pegar um palavrão que eu falei numa palestra que tem totalmente contextualizado, novelizar isso como isso é o que eles vão fazer. Desequilibrado, maluco, louco, não sei o que e tal, é o que se faz por mínimo. Né? Agora, sendo minha a responsabilidade de fazer, vou para fazer história. Já está no Congresso, já aprovado no Senado, faltando a Câmara, o fim da lei de partilha. Justo na hora que a gente ia começar a colher os frutos. Esses canalhas, me perdoem, não há como eu chegar nesse ponto da minha reflexão e eu não ir para aquilo que é uma exasperação, amargurada. Esses canalhas venderam agora um campo de Carcará para um estatal da Noruega, meus compatriotas. Uma estatal da Noruega de petróleo veio comprar no Brasil a preço de Coca-Cola. O barril de petróleo saiu mais barato do que uma latinha de Coca-Cola. Subfaturaram vergonhosamente para esse magode de filho da puta que está aí em Brasília roubar e botar dinheiro na Suíça. E há 27 anos, direto do túnel do tempo, o então presidente José Sarney, isso é o que é o bigodão dele, lançava o plano cruzado que estabelecia o congelamento de preços para fazer frente à chamada inflação galopante. Foi aí que surgiram os chamados fiscais do Sarney. Nossa, eu me lembro disso, é muito constrangedor. Eram pessoas que, movidas pela total boa-fé, não é? Iam a uns supermercados e faziam um alvoroço quando descobriam algum aumento de preço. É dessa época uma cena que ficou famosa. Eu tenho vergonha de lembrar isso, mas a gente precisa fazer para lembrar o que está acontecendo. Mostra aí, diretor. Veja o caso dessas 2 maioneses. Veja o caso do café. Conquistando o nome do José Sarney, o nosso presidente e o presidente da nova república. Fiscal do Sarney. Mas tinha episódio que a turma baixava a porta do supermercado com um botãozão gigantesco aqui chamado Fiscal do Sarney. Bom, esse furor patriótico durou muito pouco tempo. O plano cruzado foi um tremendo fracasso e o governo Sarney chegou ao fim com uma inflação acumulada de, acreditem mesmo, 4.853% num único ano. Você tem ideia? 4.853%. Mas por que eu estou falando tudo isso agora, com essas imagens direto do túnel do tempo? Porque na semana passada, o Paulo Guedes, o príncipe do neoliberalismo brasileiro, mofado, pouco lido e solitário, e o Bolsonaro, que é o grande desastre que nos governa, tiveram a cara de pau de pedir aos representantes dos supermercados que congelem os preços das suas mercadorias. Ou seja, como Guedes e Bolsonaro não têm a mínima ideia de como conter a inflação, eles decidiram reviver os velhos tempos do Sarney.
Isso é que é não ter medo do ridículo. Solta os vídeos aí, diretor, que depois eu comento. Nova tabela de preço, só em 23. Trava os preços. Vamos parar de aumentar o preço aí 2, 3 meses. Nós estamos numa hora decisiva para o Brasil. O apelo que eu faço aos senhores, para toda a cadeia produtiva, para que os produtos da cesta básica, cada um obtenha o menor lucro possível, para a gente poder dar uma satisfação a uma parte considerável da população. Você já vem colaborando dessa forma, mas colabore um pouco mais na margem de lucro dos produtos da cesta básica. Bom, o Guedes sabe que isso não resolve nada, que ele e o Bolsonaro fracassaram com uma política econômica cheia de gravíssimos erros. E eles agora querem tapar o sol com a peneira e enganar o povo a dizer 2, 3 meses. Está entendendo? Enganar o povo até as eleições. Não é por acaso que isso acontece no momento em que 2 estudos confirmam que a vida dos brasileiros, olha, vai de mal a pior. Eu todo dia estou procurando chamar a atenção das pessoas. Na verdade, com exceção dos bolsonaristas mais boçalizados, mais fanatizados, ninguém em sã consciência ignora isso. É só botar o pé para fora de casa para perceber que o número de pessoas pedindo esmola nas ruas é cada vez maior. Muitas e muitas vezes são crianças que deveriam estar numa escola, mas estão ali, em cruzamentos, vendendo balas ou na frente dos supermercados, à espera de um trocado, de um alimento, de qualquer coisa. É de partir o coração, é de encher o coração de tristeza e de revolta contra os donos do poder que condenam milhões e milhões de famílias ao mais completo desamparo. Até quando, minha gente? Até quando, meu Brasil?